Sem dúvida, o PIB brasileiro, e trazendo o agronegócio, a gente pode entrar nesse assunto, o professor aqui trabalhou muitos anos na Embrapa, né? Que, aliás, é outro assunto que maravilhoso. É um outro assunto maravilhoso. Tem uma importância muito grande. E aí eu até traria uma reflexão daqueles que criticam o agronegócio do ponto de vista de, não, o agronegócio ele quer queimar, ele quer desmatar e tal. E vem cá, o principal prejudicado pelo desequilíbrio ambiental é o próprio agronegócio. Sim. Sim. Então, eu pergunto para quem está em casa hoje, vai usar mais ou menos agrotóxico? Agrotóxico é caro, né? Você vai usar mais ou menos pulverizante? É caro. Então, quanto menos você utilizar, você tem um melhor. Então, claro que eu estou dando aqui um aspecto econômico. Você poderia usar outros aspectos ambientais. Então, dizer que o agronegócio em si prejudica a natureza de uma forma quase que, vamos dizer assim, abrupta, e isso está intrínseco à atividade, acho que é uma grande besteira. Ou seja, você está afirmando de forma subliminar, né? Quando você diz, quando você acusa o agronegócio, sim, você está dizendo, você está supondo que o agronegócio é burro. Aí como um negócio burro pode dar tanto resultado? Exato. Né? Exato. Então, assim, professor, vamos pegar aí do ponto de vista do Cássio, né? Essa provocação que ele fez, e o agronegócio, professor? Onde o agronegócio, na sua opinião, poderia, por exemplo, fazer a diferença nisso, né? Porque a gente sabe que muitas empresas, né? Porque a maioria são empresas, na verdade, sim, né? Enfim, envolvendo essa coisa que a gente passou a chamar de agronegócio, né? São empresas. Se ecologicamente, vamos colocar assim, né? A coisa está mais bem colocada, está protegida e tal, ele vai usar menos agrotóxicos, ele vai ter menos problema, sim, o investimento vai ser menor e o lucro vai ser maior. Então não dá para, assim, aceitar simplesmente esse tipo de culpa. A culpa... Não, eu acho que muita gente que é confundida como agronegócio realmente são destruidores, né, e tal. Qual que é a visão do senhor sobre isso, professor? O senhor que militou tanto tempo aí na Embrapa, que, aliás, deixa eu fazer mais um registro. Toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu faço esse registro. O Brasil seria outro se não fosse a Embrapa, cara. Eu sou fã de carteirinha da Embrapa, entendeu? O Brasil, do ponto de vista agrícola, a gente estaria na era da pedra se não fosse a Embrapa, professor. Então, assim, que o senhor leve aqui o meu profundo agradecimento, já que o senhor teve tanto tempo na Embrapa. Parabéns à Embrapa, sempre. Eu vou dar fazer uma pequena retrospectiva. Eu morei na roça até meus 18 anos. Eu sou cria de roça, né? Então o senhor entende de roça, entendo, né? Bastante, capinei muito na roça. Meu pai gostava muito, que era bom no enxado. A minha mãe dizia: meu filho, você vai estudar, não quero que você passe o que eu passo, né? E como eu ia carpir a terra e eu ficava ali 2, 3 horas, eu olhava para trás assim: meu Deus, eu não aguento não, eu bato as enxadas aqui 1 hora, 2 horas para trás, não rende. Aí eu falei: eu vou estudar mesmo. Eu gostava muito de estudar. E quando eu era criança, eu lembro, na década de 60, por aí, existia uma tal de Aliança para o Progresso, um programa americano de mandar leite em pó para as crianças brasileiras. E eu até lembro até hoje que estava lá nos sacos que vinha com leite: donated by the people of United States of America, doado pelo povo dos Estados Unidos. Lembro até as pessoas, né, que as sacarias vazias faziam a roupa, né? Isso aí era a roupa escrita tudo em inglês, né? Doado pelo povo dos Estados Unidos. Aquele era o charme. Mas mesmo quando, como criança, eu morria de vergonha, sabe? Eu tinha lá meus 8, 10, 12, não sei lá. E eu morria de vergonha daquilo. Recebendo leite de graça para dar para nossas crianças. Fui para Viçosa fazer agronomia e estava lá nos equipamentos que a gente recebia doado pelo povo dos Estados Unidos da América, Aliança para o Progresso. Só tem na internet aí que vê isso lá. E eu morria de vergonha. Eu até pegava aqueles papelzinhos que estavam escritos nos equipamentos lá de Viçosa e arrancava. Hoje é que eu vejo, não, eles estavam fazendo uma caridade para nós. O pessoal estava passando miséria, passando dificuldade. Nós importávamos quase muito alimento, né? E eu achava que era uma vergonha. Eu lembro do meu pai, ele plantava milho
E o milho foi definhando com o tempo, aquele milho que ele plantava, e já não produzia mais. Então ele falava, nós vamos ter que trocar meu pai dizia que no futuro nós vamos trocar um prato de ouro para um prato de comida. Eu pensava, nós vamos morrer de fome. E depois veio o milho híbrido lá do Instituto Agronômico de Campinas, um instituto espetacular, né? Desde aquela época já fazia um excelente trabalho, outros institutos também no Brasil, mas aquele era especial. E meu pai comprou milho híbrido e aquilo veio uma produção excelente. Ele começou a rir, ficar alegre de novo. Não, acho que nós não vamos morrer de fome, não. E ali eu vi, né, o tanto que a agricultura tem que ser forte. E a minha mãe queria que eu estudasse medicina, eu falei, não tenho vocação. E eu também não tinha condição. Eu fiz uns cursos bastante, assim, não suficiente, né, para fazer um vestibular de medicina, e eu gostava de agronomia. E minha mãe virava para mim, meu filho, você vai estudar para sair da roça, você vai estudar para voltar para a roça. Sim. Mãe, mas eu gosto. Roça é a minha com qualidade, vida. eu vou voltar roça com qualidade. Com qualidade, aí eu vou poder fazer muito melhor. E estudei, fiz agronomia em Viçosa, espetacularmente, e aí criaram a Embrapa, e eu dei uma sorte imensa que eles me contrataram. A Embrapa foi criada exatamente em que ano, Em professor? 72, 73. Eu sei que seja 73, então a Embrapa tem 50 anos. Cara, 50 anos, comemorou. Impressionante o tanto que essa empresa colaborou com o Brasil, cara. Comemorou agora. E isso mostra que a presença do Estado, né, precisa ser repensada, assim, precisa ser... a gente precisa entender isso direito, porque se não fosse a Embrapa, professor... Né? Precisa ser estratégico. Porque se não é a Embrapa, professor... Foi um salto espetacular. Com certeza. E um detalhe, que nenhum empregado da Embrapa, pesquisador, foi contratado por concurso. Foi tudo escolhido a dedo. Sim, Eles claro. iam nas universidades e conversava com os chefes de departamento, os diretores da Embrapa estão precisando do pessoal, vai mexer com pesquisa. Eu preciso dos loucos. Onde é que estão os loucos? Uma adenda aqui, isso continua até hoje ou não? Isso é uma prática da época de você contratar? Assim, não, agora a Embrapa é concurso. Entendi. Aí o concurso, é muita gente boa, mas vai muito concurseiro também, que só quer o salário, né? E, desculpa falar. Normal, né? E toda a vida, desde aquela época também, tinha não precisa se desculpar, não. É verdade, a gente sabe disso. O brasileiro está em casa e tá claro. O senhor está em casa, pode ficar tranquilo. Concurseiro, fica tranquilo, ninguém está vendo, não. Vou fazer Mas tem muita gente boa. Mas igual nós, a gente ia para o campo mesmo. E as portas da Embrapa eram abertas aos produtores. Eu recebi vários produtores e um detalhe, a gente inventava um negócio, você via daí um mês estava no campo já. Pois é. Eu desenvolvi uma tecnologia que era o seguinte, eles pegavam a matéria orgânica, aquelas áreas degradadas e tal, e incorporavam aquilo sem triturar. Então o trator ia ali revirando aquilo e virava aquela munha louca ali. Aí foi, nós temos que triturar isso previamente. Então arranjamos os estudantes aqui da agronomia aqui, nós vamos triturar isso aqui na máquina e vamos jogar no solo, vamos ver a resposta. Espetacular, né? Coisa simples, espetacular. Aí vieram os empresários visitar, falei, não, nós temos que fazer uns trituradores para triturar, fazer uma trituração prévia dessas plantas, dessas pragas. São várias pragas com 1 metro, 50 centímetros de altura, nós temos que triturar isso tudo antes de arar. Daí um mês o cara já veio com um rolo triturador, já estava triturando tudo e arando e foi espetacular. Ou seja, melhorou sensivelmente. Demais, porque aquilo incorporava aquilo a 20, 30 centímetros de profundidade. O solo melhorava espetacularmente. Né? Eu assim, quando estou ouvindo o senhor contar essa história aí, eu estou imaginando aqui o quanto o Brasil deixou de aproveitar essa ideia que era a Embrapa em outras áreas. Você vê que o professor falou assim, né, os empresários iam lá, então teve uma solução criada ali num instituto de pesquisa que foi aplicada na prática e já absorvida pelo mercado privado. Então você tem um diálogo aí direto, né, entre quem está produzindo, quem está investindo, né, quem está tomando o risco e de quem está pesquisando e criando soluções. Cara, vou dar um exemplo aqui bobo, assim, bem prático, né? Eu tenho um hábito, você conhece, eu tenho um hábito de mexer com madeira e tal, uma coisa que está na minha vida há muito tempo e tal. Aí, outro dia eu estava pesquisando, precisando serrar uma tora. Porque o que acontece quando você vai cortar uma tora, por exemplo, de uma bitola, sei lá, eu faço luminária, então eu uso lá toras de bitola de 20 de diâmetro, né, 20 e pouco, até 25 e tal.
Aí você tem lá uma serra-fita, que às vezes você... Mas é um equipamento enorme, grande, entendeu? Caro, né? Sim. Difícil. Aí, então, toda vez que você vai cortar uma tora, né, um pedaço de tora, né, que você já comprou ele um pedaço, 2 metros, 3 metros, tal, você vai tirar um pedaço para fazer uma luminária, por exemplo, você vai usar uma motosserra, certo? Só que a motosserra, na mão ali, ela não vai dar, você vai ficar, ela não vai, você não vai conseguir cortar aquilo no esquadro, né? E quando você leva essa tora para o torno, você precisa colocar o torno entre os pontos, né, numa posição que ele dê esquadro, porque senão a vibração daquilo rodando a 1000 rotações, o torno falta sair pelo telhado. aí eu estava pensando, falei, cara, se tivesse, né, um tipo Embrapa, e eu tivesse lá, por exemplo, cara, eu ia arrumar soluções muito práticas, muito mais baratas para as pessoas fazerem isso. Ou seja, então, nós perdemos muito tempo. Você entendeu? Você lembrar, tem 50... porque poderia... Você teria... mecatrônica, por exemplo, né? Você tem escola sobre isso. Então, assim, cara... o exemplo da Embrapa, né? Se o exemplo da Embrapa fosse utilizado pelo Brasil, né, no mesmo nível dos benefícios que a Embrapa trouxe para a agricultura brasileira, cara, eu vou falar para você, a gente estaria muito na frente, entendeu? Então, professor, mas continua com a Embrapa. Então, desculpa. Aquela equipe, aquele grupo que entrou na Embrapa, era fantástica. Só queria trabalhar e produzir, né? E nem salário a gente importava, a gente viajava, ficava a semana inteira, trabalhava de noite, de dia. E não tinha esse negócio de hora extra, não. O importante era conseguir o resultado. Conseguir o resultado e ver o produtor, o fazendeiro, o produtor contente. Aquilo pra gente irradiava felicidade, né? Produzimos isso aqui, bom demais. A gente nem preocupava com salário, nada. O salário estava caindo, nada, pra gente se manter e manter a família. Ou seja, o senhor... uma garra muito grande. O senhor estava fazendo o que o senhor queria fazer e o senhor estava tendo apoio. E sendo pago ainda. Sendo pago. Cara, eu pagaria para estar aqui, eles estão pagando, então... Quando a gente faz o que gosta, essa é uma diferença que a galera mais nova aí deveria entender. Cara, quando você faz o que você gosta, assim, você deveria pagar, né? Exato. Eu pensava isso. E a grana vem por consequência, mas vem mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu lembro de colegas do centro de soja, que soja hoje está no Brasil todo, soja era só Rio Grande do Sul. Aquele pessoal do centro de soja lá do Sul, né? Vindo aqui do sul do Paraná, vindo aqui pro norte, para essa região toda aqui, trazendo soja. Naquela que produzia nada. Aí eles foram descobrindo, né? Os melhoristas morreram até acho que 2, um desastre de avião aqui em Araguarina. Espetaculares pesquisadores, infelizmente o avião caiu e matou. Mas é um pessoal espetacular e foi espalhando. Quer dizer, a soja é um exemplo excelente, né? Por exemplo, hoje grande parte ocupada pela soja no Centro-Oeste, no Mato Grosso, tal, não sei o quê, era impensável, né? Era impensável. E a Embrapa tem, vamos dizer assim, a Embrapa, 100% da culpa, vamos dizer assim, né? É culpa da Embrapa, né, professor? E eles culpam o agronegócio pode ser até um mal necessário, porque como é que vai alimentar esse povo todo no mundo? Tem que ter. Não adianta falar, não, porque é pequeno produtor. Eu fui um pequeno produtor, não tem jeito, cara. Se você não tiver máquina muito boa, você não produz, não tem produtividade, você morre de trabalhar. Quer dizer, a pequena produção, professor, por exemplo, hoje, né, assim, vamos lá. Vamos imaginar que o pequeno produtor, né, tivesse a ajuda que precisa realmente, porque só quem tem uma pequena propriedade sabe a dificuldade que é. É demais. O cara, para ter um trator, por exemplo, é uma canseira. Então, se ele tivesse apoio e o foco da pequena propriedade fosse a produção de alimentos, né? Alimentos que eu digo assim, frutas, verduras, legumes, né? Enfim, se fosse isso, também seria uma solução. Se esse pequeno produtor pudesse
ter, assim, apoio, que eu falo é apoio mesmo, né? Não é o cara se esgoelar para ter um trator e vender até a mulher para comprar um trator, quer dizer, não dá, entendeu? Isso aí vai ajudar demais, mas não é suficiente. Para produzir, por exemplo, hortaliças, né, frutas, pequeno produtor. Mesmo tem alguns grandes produtores também que entram nesta área com mecanização altamente tecnificada e se dão bem. Mas o pequeno produtor precisa de ajuda. Se você caminhar para o Goiânia, nos arredores, visita algum produtor de hortaliça. É muito sofrimento. O cara tem um carrinho velho, vai para o Ceasa com o carro lotado, volta lá com 200, 300 reais no bolso. Se ele fosse somar o que ele gasta para produzir aquilo, ele fala, não dá. A questão é a produtividade, né?